Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2026, 1h45 da tarde. PSG 1, Flamengo 1. Tal qual Bayern de Hansi Flick, Flamengo sai bombado do Mundial. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Renovação é presente da nação. Feliz Ano Novo. Diálogos Bruneiros encerra 2025 em dezembro de 26. Saudações brunegras. Saudações rubro-negras. Lá vou conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Deve gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. 2026 em Picareta. Você tá mutado, Gui. Eu sei. Tava ajeitando meu som. Começando bem o ano. Não, terminando bem o ano, né? Acho que Isso. a gente pode usar essa desculpa. Não começamos o ano aí. Não, mas eu vou te falar uma parada, Gui. Esse negócio aí da chamada que tu não botou Felipe Luiz, eu não li Felipe Luiz, eu fiquei assim, tipo, renovação de quem é o presidente da nação, tá ligado? Tipo, falando assim, tipo, não, porque em janeiro, que renovação poderia ser, tá ligado? Ah, mas Então, tá Feliz faltou um Natal papo de ali, né? renovação do Cebolinha. Aí, pô, Não, aí isso é não. presente pra nação? Não é. Não tá Cebolinha sendo. sem tempero. Não, renovação de Cebolinha sem tempero. Mas, cara, eu ia até puxar um papo muito nada a ver com a nossa pauta. Mas Manda é que ver, pô. eu ouvi a abertura, o negócio falando de picareta. A gente tava falando do Gerson hoje mais cedo, né? E também a gente tava nesse debate sobre nível de idolatria e nível de trairagem. E eu percebi que a gente tem o Jorge Jesus na abertura também. E eu acho que também se encaixa nisso, né? A gente pode até cortar isso, mas é só porque essa pergunta veio na minha cabeça. O Jorge Não, Jesus acho que- também deu uma traída legal, né? Acho que se parar Sim. pra pensar. Mas a gente ainda coloca ele na abertura, tem uma certa. Ainda se respeita o trabalho do Mister, apesar de ser um velho safado. Não, Acho que dá pra dizer assim. Um grande velho safado. Mas eu acho que, tipo, eu consigo ainda ter mais mágoa do Do outro. pequeno velho safado. Do atleta Marcão. Atleta Mas- Marcão, muito bom. Mas assim, eu vou te dar um papo. Se o Jorge Jesus vier e fizer o que o atleta Marcão fez agora, né, ou no dia 10 de janeiro, aí eu fico bolado também. Então você precisa de uma segunda vinda de Jesus. Pois é. Aquela vinda que normalmente a galera não. Que a galera já não curte muito, não, tá ligado? Aquela vinda que não é muito, muito agradável, sabe? Pois é. Não, Aí mas- realmente acabou. Jesus acabou pra mim, tá ligado? Eu fico magoado. Mas fazendo um gancho com a nossa pauta, então, assim, isso realmente não estava combinado, eu puxei só porque a abertura me fez pensar nisso. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente falou também na nossa chamada, a renovação do Felipe Luiz. E eu acho que isso vai calhar com o que a gente vai falar no episódio, mas acho que dá pra fazer esse gancho. Que a gente sempre comenta muito entre a gente, eu não sei se a gente já trouxe pro podcast, que a gente achava que o time de 2020 ia jogar mais bola que o de 19, né? E que tinha um início de temporada muito promissor. E que essa continuidade de um trabalho bom era muito importante, né? E aí, óbvio, o velho safado é um velho safado, mas a gente tem a renovação do Felipe Luiz que volta a dar essa esperança, né? De um ano de sequência sendo melhor do que um ano de estreia, vamos dizer assim. 2025 em algum grau já foi isso, mas eu acho que para 2026 a promessa é de melhor ainda, né? Acho que é um bom sinal isso. Sim, e aí, cara, eu até ainda acrescento que, tipo. Eu acrescento que, cara, finalmente. Que, tipo, a gente vai ter esse trabalho, tá ligado? Tipo, graças a Deus. Então. Finalmente, né? Finalmente a gente vai. Eu quero acreditar que vai ser um ano inteiro, né, de trabalho. Cara, eu tô empolgado, não vou negar, não. Eu acho que, tipo. Eu já tava meio que fazendo as pazes. O noticiário é sempre uma tragédia, né? Sim. Eu tava meio que fazendo um pouco as pazes com a ideia de que ele ia embora. Eu tava meio que aceitando, vou ser muito sincero com você. Mas, pô, cara,
o fato dele ter realmente renovado, pô, me deu uma sensação tão maravilhosa de... Putz, cara, vai finalmente acontecer. Aí eu já tava pensando, não, esse ano vai ser com, sei lá, Leonardo Jardim, alguma coisa assim que, tipo, nem é ruim, mas não é o que eu estava querendo, tá ligado? Mas não, graças a Deus a gente vai poder ter essa temporada aí. Mais uma, começando e terminando com o Felipe Luiz, se Deus quiser. Eu acho que os melhores comentários que eu vi sobre essa novela, da renovação que teve, é dizendo assim, tipo, cara, a gente tá, tipo, Natal, Ano Novo, final de ano, esquece futebol, aproveita a vida, tá ligado? Isso aí vai se resolver, eles querem noticiar alguma coisa, e, mano, eu acho que é muito essa vibe, por isso que eu acho que você acaba comentando muitas vezes mais do que eu em relação a possíveis vindas de jogadores, né, mercado de transferências e tal, porque eu acho que eu sempre espero, mano, espero o cara chegar, tá tudo certo, porque até lá tem muita especulação. Eu acho que foi muito isso também nessa essa renovação. Mas que bom que se concluiu da forma que a gente esperava, porque assim, antes de começar essa suposta novela e tudo que ocorreu, né, no finalzinho do ano, parecia muito encaminhado que ia acontecer essa renovação. Então, tipo, era uma não surpresa, mas acabou que em algum momento pareceu que não aconteceria, enfim. Eu acho que muito mais se criou esse clima disso ser algo, entre aspas, surpreendente do que isso era antes, né? Do que isso parecia ser antes, né? Mas eu vou te falar, Gui, isso pra mim tá sendo uma parada assim muito sintomática dessa nova. Desse ano assim, cara. É meio adoecedor acompanhar, tipo, o noticiário, assim. Você manda bem de, tipo, tá fora, porque, cara, eu confesso que algumas coisas assim me deixaram muito desapontado já de cara, assim. Eu fico desapontado, eu fico meio triste. Porque, tipo, pô, aí um nome aparece no radar e tu fala, pô, esse nome é muito bom, o Flamengo tinha que ir atrás e tal, não sei o quê. E aí, Flamengo, tipo, aí de notícia, o Flamengo não tem interesse em fulano de tal. Ou, tipo, um interesse nos jogadores muito assim, tu fica, tipo, mano, por quê? Tá ligado? Tipo, esse jogador nem é tão bom. Esse outro tal aqui é muito melhor. Qual que é o ponto disso e tal? Tipo, é meio adoecedor, assim, eu fico meio... Eu me envolvo muito com isso, sempre gostei muito de janela de transferência. E hoje em dia, pensando que o Flamengo tem grana, pô, mano, o Flamengo tinha que contratar os caras que eu acho bom, tá ligado? Tipo, me bota como diretor de futebol do Flamengo, pelo amor de Deus. Justo. Não, você sabe que, tipo assim, se fosse eu lá, eu ia estar todo ano trazendo a geração 19 de volta, né? Eu não ia saber fazer uma janela nova. Mano, esse cara já deu certo no Flamengo? Então pode trazer. Eu não quero saber como ele foi em outros clubes. E por aqui, tá ligado? Decidiu Libertadores? Enfim. Mas assim... Pois é, né? Isso porque a galera não gosta. Não gosta dos jogadores que decidiram Libertadores e tal, né? Tipo, manda embora. Que criticava o Danilo, né? Durante o ano. Não é maior que o Flamengo. Não é maior que o Flamengo. Mas enfim, né? Eu acho que isso a gente já tá entrando muito em 2026 e na verdade a gente tá nesse episódio pra falar de 2025, né? A gente prometeu esse episódio pós-mundial. A gente tá cumprindo a promessa, porque tudo pro resto da história, do tempo, do universo vai ser pós-mundial de 25, né? A gente não deixou de estar nessa janela de tempo, mas talvez não exatamente quanto a gente pretendia, né? Mas assim, nosso objetivo com esse episódio, até pra deixar isso bem claro, não é iniciar o ano de 2026, a gente vai ter um episódio pra fazer essa estreia de fato. A gente quer encerrar o ano de 2025, né? Olhando pra essa performance do Flamengo no Mundial, que a gente não comentou até agora, né? E também analisando a temporada, tanto do Flamengo quanto do podcast, né, Alex? Porque foi nosso primeiro ano de calendário completo com o podcast, embora a gente esteja fazendo isso no outro ano de calendário. Mas não deixa de ser verdade isso, né? Então acho que a gente pode começar falando sobre o Mundial. Vamos. Retomando um pouco isso, cara. Eu acho que... Cara, só que aquilo, né? Só pra deixar aqui uma coisa meio poética a se pensar a respeito, é que, tipo, não tem como não se falar do passado, né? Falar sobre o futuro é teoria, falar sobre hipóteses, a gente só pode falar realmente do passado, né? Então, só vamos voltar uns 10 dias. Sim. Acho que um pouco mais, porque a gente vai falar agora de Cruz Azul e Flamengo, né? E Flamengo e Pirâmide também, porque acho que a gente pode englobar esses dois jogos numa janela um pouco maior, né?
mais geral, né, pra falar dos dois, cara, que, assim, exatamente um mês atrás o Cruz Azul, a gente jogou no dia 10 de dezembro, né, Alex? Às 14 horas, então, assim, a gente tá a 5 minutos de fechar esse mês certinho, né, em relação a esse jogo, Sim. mas, cara, acho que tanto contra o Pirâmides como contra o Cruz Azul, assim, pra falar brevemente sobre os jogos, só pra não deixar passar batido, eu acho que foram jogos que o Flamengo soube competir, mas também se dosar em algum grau, né? Porque sabia que a principal partida era contra o PSG e que estava jogando contra escolas de futebol que não está acostumado, mas conseguiu ser muito competitivo. Eu acho que contra o Cruz Azul a gente teve um jogo um pouco pior, contra o Pirâmide já mais acostumado à bola, ao gramado e à própria competição, né? Cara, assim, esse primeiro jogo eu acho que foi até o mais difícil, assim, né? Tipo, Uhum. em alguma medida desse Mundial. E assim, acho que, tipo, dado o contexto de ser um jogo há bastante tempo, vou ser sincero, tipo, eu lembro pouco. O que eu consigo lembrar é que uma tônica da temporada se manteve, Gui. Nossa camisa 10, tá ligado? E acho que nesse Sim. ponto vale dizer, tá? Dizer mais uma vez, pelo menos. Me impressiona o quanto tipo, a camisa do Flamengo 10, no caso, não pesou no Arrascaeta. Uhum. Tipo, é meio surpreendente mesmo, né? Uhum. Tipo, cara, como, tipo, não é que tipo, ele manteve o nível, ele subiu de nível. Isso é impressionante. Então, assim, não vou dizer que foi o único, mas um dos únicos casos na história em que a camisa 10 de um time grande, e especialmente a do Flamengo, né, pesou tão positivamente em alguém, né? E, Sim. e, e assim, talvez soe muito como assim, geração 19 falando isso, né? Porque tem toda essa coisa de torcedor modinho e tal. Mas, cara, você sabe, eu sempre assisto jogos com meu pai. E, cara, foram inúmeras vezes ao longo do ano que ele soltou comentários ao longo dos jogos falando que era a primeira vez que ele via alguém, tipo, honrando a 10 do Zico, tá ligado? Realmente jogando. Tipo, não o que o Zico jogou, ele nunca colocou dessa forma, mas em algum nível que fizesse ele sentir isso, tá ligado? Então, é realmente uma sensação que é geral, não é só da gente por ser torcedor mais novo ou algo do tipo. Eu acho que não só honrou a 10, mas ele cresceu com a 10, né? Eu acho que sim, mas acho que também tem uma questão de mentalidade. Cara, tipo, o Arrascaeta teve o processo de recuperação de lesão dele e tudo mais. E, cara, tipo, ele botou assim, né? Assim, como a gente fala do Léo Pereira, né? Fez uma preparação pra temporada aguentar, Uhum. tipo. Cara, eu acho que é a mesma coisa que dá pra dizer pelo Arrascaeta, cara. Porque, tipo, ele saiu, tipo, de uma temporada física bem ruim, de algumas que ele vinha tendo meio ruins, fisicamente falando, que atrapalhava o perfil, o tático e técnico dele, tá ligado? Pra uma temporada que, pô, ele jogou pra caramba. Ele foi um dos caras que mais jogou na temporada do Flamengo. Tipo, de alguém com tanta. Com uma certa idade avançada e com um histórico de lesão. Pô, é impressionante. Eu acho que, tipo, acaba que não pesou pra ele porque mostra pra mim, no meu entendimento, o quanto ele se entregou pra isso, tá ligado? Eu acho isso impressionante, assim. Eu acho digno de nota. E tem uma fala do Felipe Luiz, eu acho que foi numa coletiva durante o Mundial, que até corrobora com isso, que perguntam pra ele sobre ele potencializar o Arrascaeta, né? Aí ele fala que, tipo, encontrou o Arrascaeta. Ele fala brincando primeiro, né? Encontrou o Arrascaeta na academia, do CT, né? Malhando e tal. Aí ele passa pro Arrascaeta e fala, de nada. Mas depois ele diz que é mérito total do Arrascaeta, óbvio, né? E ele coloca, assim, o Arrascaeta, ele é um dos jogadores. Eu acho que ele talvez seja o jogador mais ambicioso que já passou nessa geração vitoriosa do Flamengo, né? Recente. Ele talvez seja o mais ambicioso. E a galera fala, tipo, é que esse ano ele se preparou, e na verdade o Felipe Luiz colocou dessa forma, né? Não é que ele foi mais ambicioso esse ano, é que talvez esse ano o time tenha acompanhado a ambição dele. E que ele sempre é muito ambicioso, ele sempre quer muito. Então, tipo, é muito interessante porque isso condiz muito com o que o Felipe disse nessa nossa análise, que acho que teve o preparo, ele teve essa vontade, mas ao mesmo tempo tem esse lado, né? O time acompanhar ele e o time potencializar ele, né? Acho que são coisas que funcionam juntas e, sem dúvida,
Acho que a 10 é uma motivação a mais, né, também. Eu acho que você finalmente vestir a 10. Óbvio, a 14 dele é histórica, vai ser pra sempre a 14 do Arrascaeta, né? Não deixa de ser muito marcada, mas a 10 do Zico é diferente, né? Sim. Mas assim, eu acho que, tipo, eu até teria interesse de meio que dar uma puladinha em algum aspecto nos temas, nos tópicos do podcast, pra falar, tipo assim, eu acho que o fato do time ter acompanhado ele, né, no que o Felipe fala, pra mim diz muito sobre essa questão realmente mais do trabalho, tá ligado? Eu acho que é o trabalho. Tipo, eu acho que isso diz muito sobre o trabalho do Felipe. Sobre a liderança, sobre o projeto esportivo que se instaurou desde que o Felipe chegou, tá ligado? Porque, tipo, a gente pode falar que ele dá crédito pro BAP e tal, com o Boto e tal, mas, cara, verdade seja dita. Acho que tem muito mais a ver com o Felipe do que com outras coisas, sabe? E a sequência do Felipe justamente meio que permite que isso aconteça, né? Mas que, tipo, depende do Felipe, sobretudo. Enfim, e acho que a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, assim, Mas é isso, né? Tipo, do Mundial como um todo, tudo dependeu, tudo passou pelos pés do Arrascaeta. Enfim, você queria falar mais sobre isso, então... Não, acho que... Um resumo, acho que assim, foram jogos muito parecidos com algumas tônicas da temporada, como você falou. Só que eu vejo muito que, assim, acho que vale citar isso. O primeiro tempo do Flamengo contra o Cruz Azul é um dos momentos que o time, um dos piores jogos que o time fez na temporada, na minha opinião, assim. O time estava muito mal tecnicamente, não estava triangulando bem. Eu via muita dificuldade do time, óbvio, mérito do Cruz Azul também, mas eu via muitos erros do time. E depois teve toda essa questão de que a bola era diferente, né, e que o time estava se adaptando e tal, que eu acho que de fato pode ter pesado, porque contra o Pirâmides a gente já teve um jogo um pouco mais fluido. Eu acabei de ver que o placar que eu botei aqui tá tipo 2-0 pro Pirâmides e não pra gente. Tá invertido. Mas assim, foi um jogo um pouco já de maior domínio, mas foi esse Flamengo, talvez não nos seus jogos mais criativos, porque já era final de temporada, né? Já era com certeza um pouco mais pesado, mas um Flamengo já mais experiente, né? Me parece, assim, e sendo capaz de se impor no modelo de jogo, como você estava trazendo. E eu acho que, assim, é um modelo de jogo que levou a gente, já fazendo transição. Acho que a gente pode discutir algumas questões depois, mas acho que fazendo transição pro dentro de campo contra o PSG, é um modelo que levou a gente a conseguir competir com o PSG, né, cara? E, assim, a gente já defende que o jogo contra o Bayern não foi o amasso que tentam pintar. O jogo contra o Chelsea foi de completo domínio nosso, né? Foi um erro individual do Wesley que gerou o gol deles, mas, assim, foi um domínio bem amplo nosso. E contra o PSG foi melhor, acho que não dá pra negar isso, mas o Flamengo conseguiu ser muito competitivo contra o melhor time do ano, assim, no mundo, né? Então acho que isso foi um jogo muito grande nesse sentido, né? Cara, justamente, assim, E eu acho que, tipo, os gols que a gente toma ainda por cima, né, na final, eu acho que... Os gols não, o gol. Ele bate muito nessa coisa que a gente... Em questões que a gente viu na temporada, tá ligado? O gol que a gente toma né, vou dizer, uma falha do Rossi, é exatamente o mesmo gol que a gente toma num jogo contra o Fluminense, tá ligado? Com uma bola que ele tenta não deixar sair, meio que sem motivo algum, um desespero tão grande pra poder... Não, mentira, esse foi um gol que foi anulado, né? Foi um gol anulado, sim. Mas ainda assim, né? Que foi inclusive um erro do Arrascaeta e depois um erro do Rossi, né? Que foi tipo... Não fazia sentido a gente perder o jogo com um erro tão claro do Arrascaeta, tá ligado? Mas o outro gol foi erro do Rossi também. Não, então, aí acaba sendo essa sequenciazinha meio assim, sabe? Parece que, tipo, caminha em alguns tópicos que a gente meio que viu durante o ano, sabe? Sim. E eu acho que isso diz muito sobre, tipo, a consistência e a inconsistência da consistência, né? No caso, a consistência e ser inconsistente em alguns aspectos, né? Faz sentido isso que eu falei agora? Não, faz, pior que não faz. Eu entendi. Então, o pior é assim, que eu entendi. Eu acho que a gente viu, assim, acho que esse Mundial ele foi uma prova, assim, do que foi sendo o Flamengo, sabe? Momentos onde a fortaleza defensiva foi importante pra gente, onde, quando o Arrascaeta não conseguiu fazer seus melhores jogos, e a gente pode dizer que a final, mesmo que ele tenha sofrido pênalti, eu acho que é seguro dizer que não foi das melhores partidas dele.
Então, assim, mano, eu acho que. Poxa, estamos falando de um Flamengo que entrega muito, tá ligado? Entrega muito, a gente sabe muito bem o que esperar dele. Eu espero que agora, né, nos próximos. Nas próximas temporadas a gente consiga pensar num Flamengo que esteja mais consistente, mais brilhante, né? Porque foi uma coisa que dá pra dizer que não foi uma realidade do Flamengo. Esse Flamengo ele é muito bom, mas não é brilhante. Mas o Flamengo é um pouco mais brilhante no futuro. Como consegue ser, acho que genial, assim, tipo, na consistência, sabe? Genial tecnicamente, quanto é genial com a bola, ou com a tática. Tá, entendi. Genial Foi com a mal, técnica, me enrolei como aqui. vencendo genial com a tática. Não, Isso. tem sentido, às vezes faz sentido. mas tô vendo assim, acho que realmente tem algumas coisas da temporada que pesam muito. Uma delas sendo o próprio Arrascaeta, como a gente citou, e o Arrascaeta, ele faz 2 gols contra o Cruz Azul, ele dá 2 assistências contra o Pirâmide, e ele sofre o pênalti contra o PSG. Ele participa diretamente dos 5 gols que a gente tem no Mundial, né? Então, sim, foi uma coisa, constância, né? Graças a Deus. No ano de 2025. Quando o Arrascaeta não fez gol, que isso também foi um tópico em todos os episódios de 2025, quem decidia era a defesa, e nesse caso, quase que literalmente, porque as 2 assistências pro Arrascaeta são para 2 gols de cabeça, né? Se eu não me engano agora, um do Léo Ortiz e um do Léo Pereira, ou contra o Pirâmide. Eu não tenho certeza, mas... Porque eu lembro que os 3 zagueiros chegaram a ter jogadas de cabeça com essa jogadinha com o Arrascaeta de cabeça ao longo do Mundial, mas eu não lembro Cara, quais acho que foi o foram... Léo Pereira. Eu não lembro quais foram os 2 que fizeram gol, mas assim, são 2 gols saídos com jogadas da zaga. A bola aérea, que cresce muito ao longo do ano, né? A bola parada do Flamengo, né? Que fala-se muito do Rodrigo Caio, que tem todo esse trabalho da comissão técnica. O Jorginho batendo pênalti, e pra mim ele vem jogando muito bem também, assim. Eu sei que tem gente que acha que ele não jogou tão bem, mas eu acho que ele jogou muito bem esse Mundial, assim, também. Então, eu realmente acho que o Jorginho é um dos jogadores que consegue ditar ritmo mesmo contra times europeus. Acho que é uma dificuldade muito grande do Flamengo essa. Eu acho que o Jorginho é uma exceção nisso. Mas, no geral, cara, é o que você falou, muitos temas que foram recorrentes ao longo do ano, né? Aparecendo no Mundial. E, cara, acho que a gente talvez possa falar um pouquinho mais desse jogo contra o PSG de uma forma mais simbólica, assim, do que analisar o dentro de campo, porque até por esse afastamento, né, já tem quase um mês, assim, em relação à data do jogo, foi no dia 17 de dezembro, hoje é 10 de janeiro, né? Mas eu acho que tem um peso muito grande esse jogo, que eu acho que talvez uma galera tire sarro sem perceber. Não sei se você vai concordar comigo, Alex. Mas é o seguinte, alguns anos atrás, uma década atrás, o Flamengo, já numa talvez segunda fase assim da sua reestruturação, ele volta a competir por algumas coisas, mas acumulando fracassos assim em relação a títulos, né? Não conseguindo conquistar títulos. E surge toda essa zoação do cheirinho, né? Sim. Que ficou muito marcada na época. Hoje tem muita essa zoação do jogou de igual para igual em relação aos times europeus. Mas o que a gente enxerga, uma manutenção do elenco, uma manutenção do treinador, uma tentativa de melhorar esse trabalho, é um Flamengo que esse ano se mostrou extremamente competitivo contra times europeus e ainda tem margem de crescimento, né? Porque a gente pode falar, tem muita coisa que a gente fala da temporada, mas assim, em questão de caixa também foi muito boa, então a gente pode pensar que o time ainda pode se reforçar. Então, enquanto a galera traz essa zoação e está no seu direito enquanto rival, né, do cheirinho ou do jogou de igual para igual, a gente enxerga um projeto se estruturando e que pode se tornar títulos, né, daqui a um tempo. Gui, só pra você saber, contra o Piramides, cara, a gente teve gol do Léo Pereira abrindo o placar e depois do Danilo também. Foi do Danilo. Eu sabia que eram 2 zagueiros, eu não sabia quais eram os 2. O Ortiz teve um lance também nesse jogo, se eu não me engano, ou foi em outro jogo do Mundial, mas não resultou em gol. Mas o lance também do Arrascaeta cruzando a bola foi uma arma bem usada nesse Mundial, assim.
Eu não Mas vou assim, saber te confirmar, mas, cara, assim, eu acho que tem um ponto que você falou, que você pensou que você falou que. Eu achei que você fosse chegar nisso, mas eu não acho que você chegou muito diretamente. Mas aí eu vou dizer, cara, é que, tipo assim, usou o cheirinho, chegou uma hora que o Flamengo começou a ganhar, tá ligado? sim. Não, mas é essa discussão que eu quero trazer mesmo. Tá certíssimo. Então, tipo, cara, você vai ficar zoando que cheirinho, zoando cheirinho, zoando cheirinho, pô, mano, é meio aquela coisa, hein? E quando ganhar, tá ligado? O cheirinho passar. Aí eu vou ficar no desespero? Não, e assim, eu acho que quem torce para outros times tem todo o direito de zoar, mas eu acho que a gente, quando a gente fala positivamente de atuações como essa contra o PSG e como foi boa parte da atuação contra o Bayern, eu não vou dizer toda a atuação contra o Bayern porque o início foi muito ruim, e principalmente como foi a atuação contra o Chelsea, a gente está trazendo isso, né? Um trabalho que vai se construindo e que você toda hora tá batendo na porta. O melhor jeito de você ganhar é batendo na porta, né? Não existe ninguém que. Acho que isso talvez seja um ponto importante. É muito raro você chegar e ganhar alguma coisa logo na primeira vez, né? Sim. Assim, você. Muitas vezes o fracasso precede o sucesso, né? Pelo esse lado mais coach, mas eu acho que, especialmente especialmente no caso do Flamengo, que a gente quer dizer que se você está se estruturando para estar o tempo todo chegando no Mundial, enfrentando esses times europeus, você vai ganhar também mais casca. E se você está mantendo o elenco, se você está mantendo o treinador, e se você está tendo dinheiro para contratar mais, a tendência é que você melhore, né? E que você consiga ter mais experiência e que daqui a pouco você consiga transformar isso em títulos. É óbvio que a gente queria ter sido campeão contra o PSG. Não foi dessa vez. E foi muito perto, né, cara? Isso que eu acho que doeu muito na época. Mas, ao mesmo tempo, é uma promessa de uma continuidade de trabalho muito interessante, né? Cara, eu acho que é isso, tipo, foi muito perto, assim, tipo, e ao mesmo tempo muito longe, né, Gui? Porque, tipo, a nossa. A gente batendo pênalti, pra mim, tipo, foi muito longe, né? Muito Uhum. longe. Mas, tipo, realmente, a forma como o jogo foi jogado, e aí eu acho que esse é um jogo que eu consigo falar um pouco mais. É aquilo, né? Eu acho que foi um primeiro tempo que o Flamengo jogou bem mal, assim, eu sei que você discorda, mas acho que foi um tempo assim que eu acho que o Flamengo jogou bem mal o primeiro tempo. E, cara, no segundo tempo a gente volta e joga, tipo, no que eu considero muito melhor. E bem melhor do que o PSG, assim, sabe? Eu acho que é notório a diferença. E nessas, mano, eu fiquei, assim, bem feliz, porque é aquilo, né? Tipo, aquela parada do igual pra igual. Cara, vamos falar a real, mano. Foi mesmo, tá ligado? Tipo, os números, pô, acho que dão uma noção de que tipo, foi um Flamengo muito bem de verdade. Sobretudo pra mim no segundo tempo. Então, mano, eu acho que estamos mais perto, tá ligado? Tipo, porque e vem o reconhecimento, né? Tipo, jogadores deles falando, o técnico deles falando, sabe? Que reconhecendo, e a gente também vindo de uma temporada com tanto jogo na perna e tal. E jogando, indo pro prorrogação bem, tá ligado? Inteiro. Pô, mano, eu acho que, tipo, só deixou a desejar mesmo nos pênaltis, mas, tipo, de resto. Você falou que foi longe nos pênaltis, mas só quero te lembrar que terminou 2-1 acho que o Brantas, tá? A gente foi mal. Quer dizer, o PSG foi mal, a gente foi péssimo, né? Acho que o problema foi esse. Mas assim, acho que pesou muito a perna, cara. Acho que a questão dos pênaltis ali foi um jogo. Esse tipo de jogo que o PSG joga e que o Flamengo do Fluminense joga exige muita concentração, muita intensidade, né? Então acho que quando você joga 120 minutos nesse nível de tensão, eu acho que isso acaba pesando muito nos pênaltis. Tanto que, mano, o bola de ouro da temporada isolou o pênalti dele, tá ligado? Sim. Então, Não, assim, ele eu acho. tremeu pra caramba. Ele perdeu uns 3 gols na prorrogação, assim, também, a hora que o Flamengo, tipo, morreu fisicamente. Ele recebeu umas 3 bolas na área, assim, no finalzinho da prorrogação, que ele parecia que não sabia chutar, mas enfim, né? Eu acho que é um jogo bem equilibrado ao longo do jogo todo. Eu não vejo um PSG. Um Flamengo horrível no primeiro tempo, nem vejo um Flamengo extremamente superior ao PSG no segundo tempo. Eu acho que sim, o PSG foi melhor no primeiro e a gente foi melhor no segundo, mas pra mim foi bem equilibrado ao longo do jogo. Mas, cara, eu pego mais por essa questão de projeto mesmo, sabe? Eu entendo um Flamengo que pode estar entrando, e óbvio que só o tempo vai confirmar isso, né? Como você
muito bem falou, o futuro são só hipóteses, teorias, né? A gente não tem como estar comentando ele concretamente. Mas me parece um Flamengo que está entrando numa nova fase dessa sua época de reestruturação. E quando a gente fala. A gente já falava desde o ano passado, retrasado, no caso, né, desde 2024, sobre uma geração 19 que ia se tornando uma geração 25, né? E o fim de uma geração e o início de outra. Mas eu vejo um momento em que o Flamengo, se você for pegar, né, desde 2013, você tem momentos de reestruturação financeira, momentos de voltar a competir, momentos de voltar a ganhar nacionalmente e a nível continental, e a gente está num momento que parece de voltar a competir a nível mundial, né? E que pode ser voltar a ganhar a nível mundial em algum momento. Então, tudo parece indicar que esse é o caminho, né, que vai se tomando esse projeto. Óbvio que isso tem que se confirmar, mas em campo, né? Mas Sim. realmente fica uma imagem muito boa, eu teria desse todo esse mundial. É óbvio que o sentimento pós-final foi péssimo, né? Acho que ninguém vai Sim. discutir isso. Como flamenguista, foi péssimo perder nos pênaltis da forma que foi. Mas, assim, olhando agora um pouco mais distanciado, é um mundial que eu acho que dá bons indícios para o nosso futuro. E parece que há uma diminuição da diferença, assim, do futebol europeu para o futebol brasileiro, né? Dá. E assim, cara, eu acho que parte dessa redução, né, desse caminho que a gente tá, é justamente manter o Felipe também. Uhum. Eu acho que sim, mano, é quase como se. Cara, é que eu tô com um pensamento aqui que eu ia falar. Hoje de manhã eu vi o. Meu Deus, esqueci o nome do cara. Puta merda. Aquele Marcos Mota. Que ele faz parte da gestão do Flamengo, ele é um advogado e tal. Cara, ele falando que o Flamengo tá dando passos, assim, tipo, com relação a se tornar uma marca global. E, tipo, eu não sei se você viu essas semanas, mas teve anúncio de que, tipo, o Flamengo vai tá transmitindo jogos ao vivo e tal, na Flá TV, Sim. Flamengo TV. E, cara, Vai tipo, ter transmissão em espanhol de graça também para outros lugares do mundo, sim. E aí, a coisa que mais me surpreendeu disso tudo foram vários torcedores argentinos e tal, super elogiando isso, falando, nossa, isso é incrível e tal. Então, tipo assim, o Flamengo tá tentando se posicionar de algumas formas, né? E uma dessas, muito evidentemente, é a manutenção de um técnico campeão de tudo, né? Um técnico que poderia sair, que, enfim, tem questões pelo qual ele poderia sair, mas, tipo, ter renovado o contrato dele, garantir que ele fica por esse ano inteiro, né? Pelo menos a gente acredita nisso, é esse caminho, né? Essa indicação desse projeto esportivo. Cara, eu fico bem empolgado, honestamente. E cara, eu acho que assim, tendo falado um pouco sobre isso, eu acho que a última coisa que eu resta falar sobre o Mundial, e eu queria puxar esse debate com você, porque eu acho que não dá pra deixar passar batido também, que é qual o valor dessas outras taças que estão nesse conjunto do Mundial? Porque, não vou me adiantar, eu quero ouvir sua resposta primeiro. Cara, então, eu acho que, tipo, é um formato interessante em alguma medida, porque, tipo, ele enche a temporada de títulos, né? A gente pode falar que a gente ganhou várias paradas e tal. Mas é meio caô também, né? Tipo, sei lá, tipo, com todo respeito, não acho que vale a pena dizer, tipo, contar muito que o ganhar do Piramides é tudo isso, tá ligado? Mas sei lá, tipo, eu acho que dá um pouco mais de valor pra esses joguinhos assim. Mas eu confesso que o maior problema de tudo isso, na verdade, cara, é ver o time sul-americano, né? Ter que jogar várias partidas a mais enquanto o time europeu tá lá no final, tá ligado? Tipo, acho que antes o formato era mais justo, sabe? O futebol europeu, por mais que estivesse acima do futebol sul-americano, do resto, eu não acho que ele merece essa coisa, tipo, o time brasileiro ter que jogar, tipo, 2 jogos antes de jogar contra o europeu, tá ligado? Eu acho isso um pouco demais. Se pensar para os outros times já era assim, né? O sul-americano é que perdeu a posição. Sim. De E privilégio. aí não é tão justificado assim, tá ligado? Tem um pouquinho de motivo com até o Flamengo tendo, né, mandado mal em um continental há um tempo atrás, mas, tipo, eu acho que ainda assim, né, tinha que ter um pouco mais de respeito pelo futebol sul-americano, que no caso sempre vai o time brasileiro ou argentino, que apesar de tudo ainda eu acho que merece um pouco mais de
de moral frente ao campeonato asiático e o africano, tá ligado? Se eu não me engano, pós-título do Corinthians, eu acho que o Sul-Americano perdeu na semi metade das vezes. Acho que ele tinha 50% de aproveitamento, mas no formato anterior, né? Não, mas assim, sei lá, tipo, se o europeu ficasse, tipo, o europeu tá lá parado esperando, beleza, mas aí, tipo, o sul-americano vai, tipo, sei lá, faz uma semifinal antes, mas, tipo, fazer umas quartas de final, uma semifinal, acho que é um pouco demais também, tá ligado? Cara, eu acho que muito disso vai da questão também de você não ter nenhum envolvimento emocional com o troféu, porque qual que é a parada? Eu Sim. acho que o Derby das Américas, eu não gosto do nome, eu acho que Copa Interamericana ou Taça Interamericana era bem mais legal, tá ligado? Se fosse um campeonato que já existiu, inclusive, né? Mas eu acho uma taça, pô, a taça é bonitona também, mas assim, eu acho que é uma partida que vale, tá ligado? Porque você tá jogando contra o campeão da CONCACAF, isso tem um peso, tem um valor, a gente tem um envolvimento por estar, pô, você é o campeão das Américas. Agora, a Copa Challenger é tipo, beleza, tá ligado? Assim, tipo, você é o campeão do que exatamente na Copa Challenger? Você é o campeão de ser desafiante do europeu. É muito paia. Eu gostaria muito de ver um formato, eu sei que não vai acontecer especialmente nesse momento, mas eu gostaria muito de ver um formato em que, tipo, você tivesse taças locais, né? Entre os campeões continentais mais próximos, como por exemplo, uma taça interamericana entre CONCACAF e Libertadores, uma taça Eurásia entre o campeão da Champions League e o Champions League asiática, né? E você tivesse tipo uma taça do Pacífico, tá ligado? Copa Eurásia, Copa Interamericana e Taça do Pacífico, que fosse entre campeão da África e da Oceania, e depois você tivesse um triangular entre os 3 campeões dessas taças. Eu gostaria muito mais de um formato assim, tá ligado? Em que você, tipo, o que você tá disputando tem um sentido pra você estar disputando aquilo, porque eu consigo ver valor num Derby das Américas, tá ligado? Eu consigo ver valor de você, pô, tá ganhando do Cruz Azul, atual campeão da CONCACAF, mas eu não consigo ver o mesmo valor na Copa Challenge, porque é exatamente o que tá se disputando ali, né? Eu acho que fica só essa coisa de você só tá disputando a vaga. Na prática, a Copa Challenge era isso, é só a vaga, né? E eu acho que, inclusive, se fosse nesse outro formato que eu tô falando, poderia acontecer em momentos diferentes. Por exemplo, assim, a temporada europeia, a temporada asiática, acaba no meio do ano. Então você podia já ter no final da temporada deles a Copa Eurásia, entendeu? Já poderia ser ali logo de cara. Enquanto obviamente, aqui na América seria depois da Libertadores. E aí, enfim, no final do ano, o triangular teria que ser no final do ano, no mesmo momento que já é, mas as outras poderiam até ocorrer de forma separada. Sei lá, eu veria muito mais sentido numa coisa assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que dizer que o troféu não vale é o que eu falei, eu acho que a Copa Challenger eu consigo concordar um pouco mais assim, tipo, de não tem tanto sentido. Mas, pô, eu acho que dizer que você ganhar do campeão da CONCACAF tem zero valor, como algumas pessoas querem colocar, também é um pouco forçar a barra, tá ligado? Porque pra dizer, tipo, que por ser um título que outros times não têm, tá ligado? É a mesma coisa que ganhar o Mundial, não é? Mas eu acho que tem um valor também você ganhar, por exemplo, um campeão da CONCACAF você sendo campeão da Libertadores. É uma espécie de recopa, tá ligado? Acho que recopas intercontinentais que levassem ao Mundial seria muito interessante, tá ligado? Não, eu acho que, tipo... É que eu acho que só perde muito a relevância de ficar, tipo, parece muito... Quando você querer falar assim, o ano do Flamengo teve, sei lá, 5 títulos, aí você vai lá e conta, tipo, Supercopa do Brasil, que não é irrelevante, mas, tipo, é meio, tipo... É um título que não sustenta a temporada, né? É um título, Não. é um bônus. Acho que esse é o ponto. São títulos que não sustentam as temporadas. Eu acho que tá mais isso, sabe? Mas ao mesmo tempo é isso, assim, se você tá jogando a Supercopa, a Recopa ou uma Copa Interamericana nesse cenário, né, o Derby das Américas, você já foi campeão, tá ligado? Essa que é a parada, você só entra nesse torneio se você foi campeão, a não ser em raríssimas exceções, como a gente jogou contra o Galo em 2022, né, em que a gente foi vice do brasileiro, né, e eles ganharam o brasileiro e a Copa do Brasil. E aí a gente acabou ganhando deles nos pênaltis, na Supercopa depois. Mas assim, fora isso, é um bônus que você tá coroando, você só tá dando mais título numa temporada que você já coroou, né? Então, eu consigo ver valor nesse tipo de Recopa, mas aí são torneios de pré-temporada e de pós-temporada. O Mundial, que vai valer mais daqui pra frente, parece ser o de 4 em 4 anos mesmo, acho que isso não tem muito debate, né? Mas eu acho que dava pra fazer um formato que fosse mais valorizado se tivesse mais envolvimento emocional em cada título ali, né? Em cada jogo, do que
Tipo, de onde surgiu o Pirâmide? Por que a gente tá disputando com eles, tá ligado? Sabe? Eu acho que tem umas paradas, esses dois lados da chave só pra chegar no europeu, eu acho que realmente não ficou bom, cara. Sim. Eu acho que esse é um bom ponto, tá ligado? Tipo, no final das contas, tá muito no que você falou, tipo, qual é o envolvimento emocional que a gente tem, tipo, com esses jogos, sabe? Tipo, sendo que a graça no final, pra todo torcedor sabe que a graça no final é, tipo, realmente jogar com o europeu, e, tipo, o resto meio que é o resto. Agora tu pensa, se por exemplo, a gente ganha Libertadores. É que eu sei que o nosso calendário é muito apertado pra imaginar isso, mas imagina que existe tempo. Imagina isso. Que no futebol brasileiro normalmente não é o cenário. A gente ganha Libertadores. E a gente vai pra um local neutro, sei lá, aqui na América do Sul disputar. Na América como um todo, né? Não só na América do Sul. Disputar com o campeão da CONCACAF, tá ligado? Você vai pra um lugar relativamente neutro ou pré-definido e você disputa aquela taça. E aí depois, se você ganhar aquela taça, você vai pra disputar o Mundial. Tipo, você já dá um peso maior pra aquilo, tá ligado? Não vira só um jogo de quartas ou um jogo de semifinal. Vira uma taça que você tá indo disputar com um time mexicano, enfim. Então, eu acho que tem formas de valorizar mais isso. E óbvio, a FIFA não tá querendo investir muito dinheiro nisso, né? Eles não querem acabar, mas também não estão fazendo muito esforço em manter. Então, fica essa coisa meio jogada no calendário e, enfim, né? De forma geral. Tanto que, tipo, tinha essa parada que o Flamengo ia sair no prejuízo se não chegasse na final, né? Tinha uma parada assim, então... É uma coisa bem, tipo, a FIFA não... Tipo, quer manter, mas não quer ligar muito ao mesmo tempo, né? A FIFA tem feito esse caminho de, tipo, se envolver muito pouco, porque, tipo, o principal produto da FIFA costumava ser as coisas de seleção. Só que ela começou a querer disputar com a UEFA e tal, mas ela criou o Super Mundial, que parece que é um grande sucesso pra isso. E aí, tipo, o Intercontinental vira essa coisa meio... problema pra resolver. Eu sinto que tá meio nesse lugar, sabe? Infelizmente. Sim. Não, eu concordo. Mas assim, também se acabar no que... Ou melhor, esse ano de 2026, tudo bem. A gente vai ser o único brasileiro que tem essas duas taças, né? Então... Sim, pois é. Se quiser acabar agora, também de boa, FIFA. Mas assim, falando sério, né, cara? Eu acho que a gente pode já fazer o gancho disso, contando essas duas taças, né? No total de 6 taças. E se você for saída pra falar que a Taça Guanabara também é uma taça... e a gente recebe a taça de fato, então é um fato que existe essa taça a mais. O Flamengo empata com Barcelona, Bayern de Munique e também nesse ano o PSG, fechando uma temporada com 6 títulos, né, no ano, que é o recorde de qualquer time na história. É óbvio que a gente tá contando aí, nesses 6 títulos a gente tem também Carioca, né, e Derby das Américas e Copa Challenge, que, como a gente disse, são taças, acho que o Carioca dá pra colocar nesse bolo, que elas dão um pezinho a mais numa temporada, mas elas não resolvem a temporada, né, tipo um bônusinho numa temporada boa, né. Mas, cara, é um feito muito grande, e eu acho que a gente, pra fazer essa análise da temporada, a gente pode levar isso em conta, né, que a gente se coloca num lugar muito único na história, de 4 times só que conseguiram tantos troféus num ano só, no mesmo ano. Sim. E assim, vamos falar que, pelo menos na Espanha, ter um monte de taça também é meio fácil, né? Porque tem a Supercopa do Rei, tem isso aqui, eles têm uns negócios que vão acrescentando taça aí meio mole, né? Não, e vamos falar uma coisa também? PSG, Bayern e Barcelona, meu irmão, nenhum deles ganhava um brasileiro. Não, mas assim, falando sério, nenhum campeonato desse é tão disputado quanto um brasileirão é a nível de, tipo, equilíbrio entre os times, né? Sim. Não que o nível aqui seja maior do que lá, mas eu acho que é bem claro dizer. Principalmente eu acho que o francês e o alemão não tem nem debate sobre isso, né? É bem tranquilo pensar. É bem distante, né? O espanhol a competitividade. O espanhol você tem ali a disputa, obviamente, sempre entre o Barça e o Real, você tem o Atlético correndo por fora, mas depois tem o gap. Mas assim, o Bayern e o PSG são praticamente unânimes, né, em seus países. Sim. Então, já é uma taça por si só mais fácil deles ganhar, mais garantida deles ganharem, né? Sim. Também. Mas, cara, quer puxar então essa questão, essa análise da temporada como um todo? Enfim, pensar porque a gente tá encerrando isso, né, mano? Acho que... Cara, eu acho que vou te falar que foi uma temporada, acho que incontestavelmente boa. Sim. Pô, não tem como dizer o contrário disso. A gente tem 2 temporadas com Brasileiro e Libertadores. Uma é a reconhecida como a melhor temporada da história do Flamengo, assim, tipo...
por muita gente, tá ligado? Que é 2019, então, tipo, dizer o contrário disso em 2025 seria insanidade. Tipo, é um ano que, tipo, futebol teve grandes momentos, mas teve momentos médios e até às vezes alguns um pouco abaixo. Então, tipo, não está realmente no mesmo nível de 2019, onde é um time avassalador. Uma memória extraordinária, avassaladora também. Uhum. Mas, tipo, eu acho que isso a gente já pode começar a esperar um pouco mais pra 2026. Né? A gente já conversou bastante sobre isso em off, né, Gui? Que 2026 é o ano de considerar o Flamengo mais tecnicamente dominante, mais afirmado, taticamente e tecnicamente avançando mais. Uhum. E, cara, tipo, mas em resultados ele é incontestável. E aí a gente também pode pensar em resultados financeiros e tal. É um ano onde o Flamengo bateu 2 bilhões de reais de faturamento. Tipo, é extraordinário, né? Tipo, e nem conta só com os títulos, né? Conta com uma gestão esportiva não, uma gestão administrativa mesmo, assim, tipo, é surpreendente, porque, tipo, é um avanço, né, um salto muito alto, né? Tipo, do faturamento de 2024 pro faturamento de 2025, né? Então, tipo, acho que todo isso é bem gritante, né? O Flamengo em 2024 faturou. Não, perdão. Perdão, tá vendo aqui data errada. Pronto. Deixa eu ver aqui a receita de 2024, confirmar aqui que eu tava olhando. O Flamengo faturou em 2024 1,3 bilhão, cara. E assim, nem era tipo perto de 1,4 não, era 1,3 mesmo, assim, tipo 1,334 milhões, sabe? É um salto de mais de 700, mais não, mas tipo de 700 milhões de reais. Tipo, um brasileiro e mais Libertadores a mais não faz essa diferença só. Então, tipo, tem muitas outras coisas que deram certo, sabe? Muitas otimizações que foram feitas, assim, positivas. Isso é chocante. Eu acho que desse lado financeiro, né, tem que se levar em conta vendas de jogadores, mas o Flamengo não é um time que se apoia nas vendas de jogadores. Elas contam também nisso, mas não se apoia nisso. Tem que se levar em conta premiações, e aí nesse caso tem a premiação do Super Mundial, que é muito alta, tanto que durante um tempo o Fluminense acho que era o clube que estava até liderando aqui no Brasil, porque ele avançou mais fases no Super Mundial. Isso estava pesando até um certo momento do calendário, né? O contar esse valor a mais do Super Mundial. Então tem uma premiação mais alta aí. Mas, sem dúvida, não é só isso, né? A gente falou também ao longo do ano que houve uma otimização, por exemplo, nos custos de operação e no lucro que teve no Maracanã e tal. A gente sabe também isso não é o que mais pesa, né? Mas a gente também apontou ao longo do ano, assim, questões de melhoras nas redes sociais do Flamengo mesmo, assim, acho que no marketing algumas coisas assim foram muito boas. Então tem todo esse lado muito bom. Acho que se a gente tá falando de gestão, acho que a gente até pode deixar pro próximo episódio, né, Alex? Mas acho que cabe a gente falar que também há muitas coisas a criticar, né? Principalmente nessa virada de ano mais recente. Sim, chocante. A gente já tinha trazido a questão do futebol feminino, né? Que a gente está falando de um faturamento recorde, e a gente fala de um sucateamento mesmo, assim, do futebol feminino. Inclusive passando por falas bem complicadas, né? Péssimas, assim, do BAP em relação a respondendo a críticas, né? De jornalista, mas ele indo para ataque em vez de uma resposta à crítica mesmo, né? E a gente vê, por exemplo, eu só queria trazer isso, né? Porque a gente teve uma edição da Copinha Feminina, né? Que é um campeonato um pouco mais recente, e foi a terceira edição, desculpa, e foi o nosso segundo título, se eu não me engano. O Flamengo conquistou o bicampeonato ao derrotar o Grêmio por 6-0. Então a gente vê que a gente tem uma base do futebol feminino que tem algum nível de resultado, mas a gente tem um sucateamento do futebol feminino acontecendo simultaneamente, né? Então é péssimo isso, e aí isso se expande para os esportes olímpicos, né? Que acho que você pode até falar um pouco. Mas tem muitas coisas a se criticar também, né? Eu acho que é bom ressaltar esse lado financeiro que é muito importante, mas eu acho que também tem que se fazer críticas pontuais também, né? Então, assim, né, trazendo essa questão dos esportes olímpicos, a gente tem essa situação de que
Na última semana o Flamengo se desfez, né, dos esportes paralímpicos e também do Isaquias Queiroz, né, que é um dos maiores medalhistas da história do Brasil, um dos maiores atletas da história do Brasil. E o Flamengo foi e tomou a decisão de cortar ali, né? Tem muita coisa que vai nisso. Muita gente apontou de cara que o Flamengo acabou fazendo isso porque, tipo, ninguém nunca mencionava o Flamengo, tipo, nisso. E também tem uma justificativa do próprio clube, que era o fato que eles entendiam que não fazia sentido manter alguns atletas no Flamengo porque eles nem treinavam no Rio de Janeiro, sabe? O caso, inclusive, do próprio Isaquias. Então, tipo, tem algumas justificativas que eu acho que não justificam. São explicações, mas não justificam. Pelo menos eu não entendo dessa forma. Mas, assim, foram entre erros e acertos, assim, tipo, um ano que meio que é difícil, nos números, pelo menos, criticar. Nas decisões é bem óbvio que dá. Acho E que assim, em relação ao futebol profissional masculino é muito difícil criticar, né? Acho que se você for olhar para outras questões, aí você vai ter vários pontos de crítica ali mais claros, né? Mais evidentes. Não, e assim, só pra falar uma coisa sobre essa questão da copinha, né, que você falou do feminino e tal, tem uma questão que o Flamengo, ele se coloca nessa posição de, tipo, estamos parando o investimento no futebol feminino pra poder investir em base. Né? Então, tipo, então, tá dando resultado, a base do futebol feminino faz sentido, tá ligado? Pro que foi a estratégia do Flamengo. E a gente pode dizer eu acho que ainda que é errado. Acho que dá pra fazer os dois. Não afetaria o Flamengo investir nos dois. Mas, enfim, né? Eu acho que acaba sendo isso. E eu acho que sim, cai muito num lugar assim, de a gente tá dando essas opiniões como torcedor e não como nenhum especialista em finanças que vai dizer exatamente como o Flamengo tem que fazer. Mas a gente entende que um clube poliesportivo do tamanho do Flamengo tem muita coisa além das finanças e que podem sim vir do torcedor também, né? Porque a gente entende que, a gente já falou várias vezes aqui, né? Esporte é cultura, esporte é formação, esporte é oportunidade de vida, esporte é uma série de coisas que você tem que preservar ali. Eu acho que você não pode estar ligando só pro lucro, sabe? É óbvio que você tem que ter um nível de gestão competente, e o Flamengo vem provando isso há vários anos, né? Que isso importa, sim, inclusive quando se fala de competição de alto nível, mas eu acho que o Flamengo também tem que pensar nesse outro lado, né? Do que tá além dos números do financeiro, né? Eu não sei, eu acho que você vai concordar com essa ideia, mas eu acho Não, que com certeza. existe muito mais coisa ali que não dá para ser mensurável só em dar lucro ou não dar lucro, né? Mas concordo com você, assim, se a gente pega como um todo, e aí eu vou refazer esse recorte, né? A gente sempre colocou que esse aqui é um podcast de torcedores, é um podcast sobre o futebol profissional masculino do Flamengo, porque é o que a gente acompanha simplesmente pelo fato de que, a gente não é jornalista, né? Então a gente não vai se colocar como realmente tendo essa formação e se colocando nessa posição de alguém que é jornalista, e dois, porque a gente não tem como acompanhar tudo, sabe? Então a gente às vezes traz uma coisa ou outra como parabenizar, né, as meninas nesse resultado. Foi um resultado expressivo, 6-0 numa final e bicampeonato em 3 edições, então assim, um certo domínio, né, do Flamengo nessa copinha feminina. Mas a gente traz isso pontualmente, não é o que a gente foca. E quando a gente fala do que a gente foca aqui, acho que realmente dentro desse recorte é uma temporada excelente, né? Acho que dá pra dizer. Sim. Do Flamengo em termos esportivos, em termos financeiros, em termos estruturais, porque mantém o elenco, enfim. Acho que consegue utilizar melhor o Maracanã, então tem uma série de pontos positivos aí também. Acho que a gente falou do Bap um pouco, né, e do Felipe um pouco. Acho que para fechar essa análise da temporada, eu queria te perguntar, e o trabalho do Boto após um ano, cara? Cara, a temporada dele de 25, tipo, ela é bem confusa, eu acho que ela é bem instável. Assim, dados esse caos que eu comentei anteriormente sobre as informações da janela e tal, eu confesso que, tipo, eu tô meio desapontado com algumas coisas que estão sendo noticiadas a partir, né, desse caos aí. Mas eu não vou entrar em detalhes do porquê, eu acho que isso vale melhor falar depois. Mas assim, acho que é inquestionável que existe um padrão de trabalho de conjunto entre o Boto e o Felipe e o Bap,
que é o mais importante, né? E a continuidade também é muito importante. Tipo, claro que se, tipo, certas decisões que eu discordo não acontecerem, eu vou ficar bem bolado e vou falar, fora Boto. Mas no sério, eu acho que, tipo, fica claro que, tipo, tem um padrão sendo seguido ali. E, cara, tipo, é meio difícil você ver, tipo, um time que ganha como ganhou e que sabe que existe um trabalho conjunto entre técnico e diretor e falar assim, tem que demitir esse diretor. É um pouco complicado. Não quer dizer que ele seria intocável, mas, tipo, nesse momento parece que seria um exagero. Por mais que daqui a pouco, se acontecer certas coisas aí na janela, eu vou falar mesmo. Mas ainda sabendo que eu estou sendo equivocado. Eu sempre acabo defendendo essa estabilidade maior, mas eu acho que, assim, em algum grau, é um pouco decepcionante pra mim essa primeira temporada do Boto pelo Flamengo. E eu acho que ele erra em algumas declarações, algumas situações, né? Como toda a situação com o Pedro. Sim, com certeza. Pré-treta com o Felipe Luiz, nossa, me embolei todo. Mas o Boto já tinha sido muito infeliz, né? Em como estava conduzida a situação. E que supostamente foi um dos gatilhos, inclusive, pro Pedro ter uma semana tão abaixo, né? E, enfim, e não conseguir. E se colocar naquela posição de não treinar, etc. Mas. Mais recentemente também, teve algumas declarações do Boto falando que quer voltar para a Europa isso sim, no dado momento e tal, que também, assim, péssimas colocações. Mas, acima disso, cara, eu não acho que ele trouxe esses perfis de contratações que a gente esperava dele, assim, tão diferentes do que a diretoria anterior fazia, por exemplo, assim, sabe? Eu concordo com você que existe mais articulação, especialmente entre comissão técnica e, enfim, né, o diretor de futebol, que é o Boto, né, do que havia antes. Então, eu acho que isso tem a ver muito com a continuidade de trabalho que gera essa articulação. Mas, no fim das contas, eu acho que eu esperava um pouco mais, né? Assim, o que foi de tão surpreendente que deu certo? Eu acho que os nomes que vieram foram muito nomes certos em algum grau. Não sei se você vai concordar comigo. Tipo... cara, tipo, a lógica se manteve, mas eu acho que, sei lá, tipo... Pô, eu não acho que o Flamengo iria... Assim, não sei, posso estar maluco, mas eu não acho que o Flamengo do Braz iria no Samulino, tá ligado? Eu não sei se seria um caminho. Mas assim como também não sei se o Carrascal também, tá ligado? Tipo, eu acho que eles são nomes assim que, tipo, eu penso que me soam mais, tipo... mais corajosos do que o trabalho anterior, sabe? Não, minha pergunta é se não iria no Samulino a nível de, tipo, não ser um nome que se provou tanto, que não estaria tanto no radar, ou a nível de ser muito cara a contratação? Cara, eu acho que não estaria no radar. Não tá... Porque, tipo, eu acho que Porque assim, né, vamos combinar, né, que a gestão anterior, ela tinha um propósito financeiro muito claro com algumas coisinhas, né? Então, se fosse uma possibilidade deles pegarem, até mesmo causarem algum tipo de prejuízo ao Flamengo indo atrás de jogadores mais caros, acho que não seria uma questão. Mas, tipo, o perfil em si, que eu acho que talvez fosse uma coisa que não seria o caso, sabe? Entendi. Não, acho que é uma colocação justa. Eu realmente acho que me decepciona um pouco porque, tipo, não é que os nomes que vieram foram ruins, mas eu acho que se pintava que o Flamengo traria talvez o que possa trazer nesse ano, né? Mas traria uma certa diversidade maior na escolha desses nomes e no motivo de estar escolhendo cada nome, né? Acho que um critério é ter mais critérios claros também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a maioria das contratações foi acertada, né? Nesse ponto, eu acho que a gente pode falar. E o que eu acho importante, que aí fica a parte do elogio, né? Eu acho que o Flamengo foi bem mais pontual em entender quais eram as necessidades do elenco. Eu acho que isso sim, o Flamengo soube fazer, ainda com falhas, né? Porque, por exemplo, a gente teve toda a situação do João Vitor ser exposto em um jogo, né? Porque não tinha um outro zagueiro reserva e tal. Então, assim, ainda houve problemas, mas eu acho que o Flamengo vem se mostrando, né, mais pontual em relação a quais são os buracos no elenco e quais são as prioridades de contratação, né? Eu acho que, tipo... Eu acho que pelo menos eu sinto uma coerência. Posso talvez não gostar tanto dessa coerência,
tem minhas questões, mas sinto isso, sabe? Eu acho que, tipo, isso acaba sendo algo que me dá um senso de positividade para esse trabalho. Mas confesso que, realmente, pensando do ponto de vista das manifestações e falas, realmente, tem muita coisa muito ruim. Eu acho que sim, né? Eu acho que, tipo assim, nem tão ao céu, nem tão ao mar, é isso? Eu acho que tem uma galera que é mais extremista em relação a ser contra o Boto, mas também eu acho que não é necessário uma defesa tão... Ainda não me convenceu tanto assim, tá ligado? Sabe? Eu Sim. acho que de que ele esteja fazendo Não, algo de tão diferente. convencido, eu acho que ninguém consegue ter, eu acho. Tipo, pelo menos ninguém deveria conseguir ter, né? Porque Uhum. ele não fez nada de extraordinário ainda. Tipo, Sim. então É. não tem como. Não, e também, tipo, não teve essa coisa de... Tinha muito essa parada de, é o Scout, vai trazer nomes que não são... Eu não achei que foi tanto assim quanto talvez tivesse colocado. Óbvio, o Boto que trabalhava em outros clubes não é o mesmo Boto que vai trabalhar no Flamengo, porque o Flamengo tem um nível de pressão e exigência da torcida diferente, né? Sim, ele até falou assim, isso num podcast, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu acho que deixou a desejar, assim, acho que eu colocaria assim, deixou a desejar do que a gente esperaria, assim, de nível de mudança, né, do que era o Marcos Braz pro que é o Boto, embora, no geral, as contratações tenham sido acertadas. Houve erros, como o Juninho e tal, mas eu acho que, no geral, foram contratações boas. O Royal ainda não se provou, mas, enfim, né, Eu acho que o Royal acaba sendo, pra mim, o que eu consideraria um erro. Eu acho que, tipo, eu nunca vi no Royal o potencial pra contratação dele como foi. Dito isso, espero estar errado. acho que ainda pode dar tempo de dar certo, né? Porque o Varela mesmo demorou alguns anos para chegar no nível que ele tá hoje. Eu não tô dizendo que o Royal vai jogar o mesmo nível não é essa comparação, só tô dizendo que o tempo pode ajudar nisso, né? Acho que pode ser um caminho. Mas, cara, acho que a gente pode, vai, resultadismo da temporada, cara. O resultadismo das duas coisas, Alex, a gente precisa pra fechar. Se você fosse falar o resultadismo do Mundial, qual nota você daria? Cara, do Mundial. Pô, eu acho que é uma nota 8,5, pô. 9. Cara, é triste, né, mano, pensar nesse Mundial. É muito triste pensar nesse. Cara, eu acho que eu posso ir com você, mano. Ficou de 8,5. Você vai fechar 8,5 ou 9, Alex? Ah, se você for fechar 8,5 comigo, a gente fecha 8,5 junto. Vamos de de consenso. 8,5, cara. Porque eu acho que assim, não ser campeão pesa muito. Eu vejo muita coisa positiva, mas, mano, eu sou torcedor, eu queria o título, tá ligado? Então, acho que isso acaba pesando o bastante. E pra temporada, se você fosse imaginar, eu já vou dizer qual foi a média das nossas notas na temporada. Mas se você fosse imaginar, qual seria o seu resultado pra essa temporada? Ah, olha só, eu vou separar então, tipo, a média da temporada e a média que eu acho que a gente bateu, pode ser? A minha nota pra temporada e acho que a média que a gente bateu, melhor. Pode ser? Tá. Fala a sua nota pra temporada e depois você pode dar o chute pra média. Cara, tipo... Eu fico tentado a dar 10, tá ligado? Eu sei que não chegou no 10, tá ligado? Mas eu fico tentado a dar um 10. Assim, olhando no final com os títulos e tal... Assim, 10 talvez seria realmente uma temporada perfeita, onde a gente ganha o Mundial, onde a gente ganha a Copa do Brasil, tipo, uma temporada quase impossível, na verdade, né? Mas, cara, eu acho que eu daria, tipo, então, pelo menos um 9. Perto de 9,5, inclusive, tá ligado? Eu acho que se fosse, não vamos dar 10 e tal, a gente poderia tirar um 9,9, né? Mas aí é aquele, tipo, tu fala, cara, por que tu me deu 9,9? Por que você não me deu um décimo? Mesmo que eu tenha, sabe, por que você tá me tirando esse décimo? O que custa você me dar esse décimo? Então acho que eu acho válido o 10. E lembrando, dentro desse recorte que a gente tá fazendo, e Justo. O fato de que a gente tá dando 10 aqui não quer dizer que não haja problemas, mas eu acho que o nível das soluções da maior dos problemas talvez seja a forma de colocar isso, né? Encontrar o peso, né, do que a gente conquistou esse ano tá mais forte do que o dos problemas dentro desse recorte do futebol profissional masculino, né? Eu acho Não, que justo. Mas assim, eu vou falar com você uma coisa. Como professor aqui do meu lado, pior que eu sou meio coisa com isso, mano.
eu dou a nota cravada. Normalmente, assim, tipo, se foi aquilo ali, cara, pra mim foi aquilo ali. Eu não Alex, tendo a arredondar, não, mano. Alex, eu já tô convencido que eu tenho que arredondar, você não precisa falar mais. Não, Insista mas eu não sou muito essa pessoa, não, tá ligado? Mas você é vacilão, então você tá só provando meu ponto. Não, justo, justo. Mas se você fosse chutar a média, então, das nossas notas, das suas notas ao longo do Das ano. minhas notas, cara, eu vou te falar, acho que vai ser um 8,25, 8,5. Cara, eu vou te falar, 8,25 foi um bom chute, porque a minha nota média ao longo do ano foi 8,2. A sua nota média foi 7,6. Então, Caraca! assim, você é bem cri-cri, mano. Eu acho que você tá provando aí que realmente você é um professor bem cri-cri. Eu sou exigente, sou exigente. É óbvio que, assim, também deixando claro aqui, né? A gente faz o recorte das notas pelo que a gente aborda no episódio. Então, muitas vezes tem coisas extracampo que entram, muitas vezes um episódio envolve 2 jogos, outro episódio envolve 3, 4 jogos, então alguns jogos têm menos peso. Isso não é um sistema exato, que eu quero dizer isso, Sim. né? Extremamente criterioso. É mais o que foi acontecendo, assim, né? Então, eu entendo. Mas, assim, uma coisa se manteve. A gente sempre disse que eu voto, tipo, 0,5 a mais que você, né? E na média final fiquei, tipo, 0,6 a mais que você ali. Provavelmente, se a gente der mais algumas casas decimais aqui, eu fiquei 0,59 a mais que você. Então, tipo assim, Nossa, foi forte, bem hein? foi bem no que a gente sempre fala, né? Então, tipo, é isso, mano. Mas assim, acho que no geral não dá pra negar, né? Foi uma temporada muito boa. Mas Acho que sabe quem teve uma temporada nota 10? Já vou puxar Fala. aqui, cara. Não, Fala, termina não, tempo ótimo. torcendo. Não, Posso? eu ia fazer o gancho, é contigo Posso? mesmo. Ah, então eu já puxei aqui o gancho, cara. Uma temporada nota 10, Guilherme. Foi a temporada do Diálogos Rubro-Negros. Com todos os Eita. problemas, com todas as sumidas, com tudo aqui e tal, pipipipopopó. A gente sai no final da temporada porque tem tempo final de período, aí some, aí grava um episódio a cada 4 meses. Enfim, teve essas questões. Isso porque o podcast é semanal, né? É, mas assim, o podcast nota 10, acho que assim, né? Tipo, algumas questões. Peraí. Calma, segura, né? Segurando. É porque eu achei que você ia falar que a temporada nota 10 foi do Arrascaeta. Achei que você ia puxar o Malvadão. Eu tava crente. É que na você ia pauta falar isso. não tá assim, tá ligado? Desculpa. Não, eu achei que você ia falar disso, tá ligado? Porque a gente encerra o futebol. Então eu vou falar disso muito rapidamente, só pra gente trazer os resultados, cara. E aí a gente Tá ia bom. atrás pro podcast. Porque acho que Assim, parou. fica mais coisa, né? Assim, temporada nota 10 de fato foi do Arrascaeta. E a gente até adiantando, né? A gente calculou antes. Nosso voto pro Malvadão do Mundial foi o Arrascaeta, né? Ele foi o melhor jogador Sim. da gente no Mundial. Acho que isso ficou bem claro pelo que a gente já comentou, né? 5 gols e ele teve participação nos 5. E fazendo um sistema com o nosso Malvadão, cada vez que um jogador recebe um voto, ele ganhou 1 ponto. E caso naquele episódio tenha sido unânime, né? Ou seja, tanto eu como o Alex votamos no mesmo jogador, ele recebe 3 pontos. E nessa somatória, cara, a gente teve, na verdade, 24... não vou falar jogadores, porque nem todos são jogadores. A gente teve 24 nomes pontuando ao longo da temporada. Mas, obviamente, o Arrascaeta foi o líder, né? Até fazendo esse gancho com a temporada nota 10. O Arrascaeta terminou a temporada com 19 pontos ganhos. Eu posso fazer um papo de quantos pontos eram possíveis, mas só a título de comparação, o segundo que mais pontuou fez 8 pontos. Então ele fez mais que o dobro do segundo. E de resto foi bem distribuído, cara. A gente tem muito isso de vamos dar crédito a esse cara por essa partida, vamos dar crédito a esse cara. Então acho que a gente acaba distribuindo muitos pontos ao longo da temporada. A gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 9 jogadores fizeram 1 ponto. 4 jogadores fizeram 2 pontos. 2, 4, 6, 7 nomes fizeram 3 pontos. Gui, vamos fazer assim, vamos ler aqui como é que foi aqui, a gente vai falar cada um como foi. Acho que a gente pode falar assim, ó, tipo, quantos pontos aquela pontuação e ler todos daquela pontuação. Perfeito, vamos lá então. Beleza. Então vamos revezando? Sim. Beleza. Então, a Arrascaeta, como o Guilherme falou, fez 19 pontos. O Rossi foi o segundo lugar pra gente, com 8 pontos. Que eu acho que também marca muito a campanha dele na Libertadores, né? Ele foi o homem da Libertadores, né? O Arrascaeta foi o do brasileiro. Mais pontos, mais constante, mas o Rossi marcou a Libertadores. Eu sei que o Alex deixou isso pra mim porque ele não queria citar. O Gerson acabou com 7 pontos. Ou seja, mesmo jogando metade do ano, ele ainda foi o terceiro colocado.
Isso eu acho que tem muito tipo do enviesamento do podcast, né? A gente sempre se declarou muito fã do Gerson. Sim. Até agora. Até agora. Não, até ele sair. O Alex já faz tempo que tá brigado com o Gerson, acho justo. Aí depois disso, cara, se tem Gerson, tem Varela com 4 pontos. E depois a gente tem na faixa dos 3 pontos alguns jogadores. A gente tem o Bruno Henrique fazendo 3 pontos. O Douglas, que foi o melhor jogador em campo contra o Mirassol e naquela ocasião foi o único episódio que a gente abordou no podcast ali, né? O único jogo que a gente abordou, foi o jogo mais central que a gente colocou ali, né? Pra dar a moral pro moleque, então ele acabou fazendo 3 pontos. A gente tem o Alan, tem o Danilo, pela final da Libertadores, sem dúvida, foi unânime ali, né? Tem o Plata, o Pedro, e a gente tem o Ramon Batiabel, empatados aí na faixa dos 3 pontos. Ramon Batiabel acho que foi pelaquela situação envolvendo o Palmeiras e São Paulo, né? Acho que realmente foi uma atuação que marcou a temporada. Nem teve a ver com os nossos jogos, mas ele acabou entrando ali porque influenciou na disputa do título naquele momento. Sim, né? Tipo, ele foi muito malvado mesmo, não no sentido que a gente trata, mas no sentido literal da palavra, né? Da expressão. Foi malvadão, de fato. Foi muito malvado. Aí na sequência, os jogadores com 2 pontos, né? Que marcaram 2 pontos, né? Temos Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo e o Alacian. Acho que vale aqui destacar que tanto o Léo Pereira quanto o Alexandro são 2 casos que, tipo, parecem jogadores que mereciam mais pontos, né? Surpreendeu a gente quando a gente viu que só tiveram 2 votos ao longo do ano. Diga-se de passagem, eu votei as 2 vezes no Alexandre, hein? Eu acho que existe uma rixa entre os Alex aí. Fica esse fato curioso. Mas assim... E aí, Gui, agora eu acho que a gente pode meio que dividir esses 1 pontinhos aqui. Sim, os jogadores com 1 ponto, acho que a gente começa aí com 2 jogadores que já saíram do Flamengo, né? O Wesley e Juninho. O Wesley teve um ótimo primeira metade de temporada, mas eu acho que a gente acabou não votando ele em nenhuma semana específica, né? Mas sem dúvida também dá a sensação de que merecia mais alguns pontinhos, né? Com certeza, acho que foi uma coisa bem mais início de temporada também, se não me engano. Foi na primeira temporada, no primeiro jogo, na primeira semana da temporada, melhor colocando, né? Na pré-temporada estadual, foi o seu voto pra pré-temporada mesmo. Isso. E merecido, assim, merecido mesmo, Wesley. E o Juninho também foi bem no início do ano, foi logo na estreia da Libertadores, né? Que ele resolveu o jogo, foi o gol do Juninho na Libertadores, foi esse que vai ficar pra história. Aí a gente vai ter um Pulgar e um Léo Ortiz também aqui com 1 ponto. O Pulgar é um cara muito divisivo pra torcida, né? Mas eu acho que é bem claro que, apesar de alguns erros, algumas questões assim meio complexas, ele é um cara meio pilar desse time. E o Léo Ortiz, então, nesse fala, a gente sentiu muita falta dele, dado o momento da temporada. Claro que foi um momento... também não ter mais pontos, né, o Léo Ortiz. Sim, acho que até dá pra dizer que, poxa, foi um momento onde o Danilo cresceu e acabou ajudando muito, mas o Léo Ortiz, a gente sabe a diferença que ele é capaz de fazer, né? Sim. E acho que outro cara que surpreende de não ter tido mais pontos que tá nessa lista é o próprio Jorginho, né? Que eu acho que a gente sempre espera tanto do Jorginho, que eu acho que a gente acaba querendo destacar outros caras, né? Porque acho que também muitas vezes destacar o Jorginho é chover no molhado, né? O cara foi finalista, teve top 3 do Bola de Ouro, então a gente sabe que ele vai jogar bola sempre. Então acho que a gente acaba evitando chover no molhado. E também o Felipe Luiz tá com 1 ponto aqui, embora ele não tenha jogado, né, como jogador em nenhum jogo, em algum momento acho que o coletivo se ressaltou tanto que a gente achou necessário dar esse voto, né, pro trabalho do técnico ali, mesmo que a priori seja uma votação para jogadores, né? Sim. Mas enfim. Eu acho também que acabou sendo um contexto, cara, que uma semana que eu acho que não foi uma semana de brilho técnico individual, sabe? E acabou sendo eu até vendo aqui, foi uma semana que foi o Flamengo 2-1 contra o Fluminense. Não, perdão. Flamengo 1-0, né? Contra o Fluminense. E Flamengo 2-1 Bragantino. Então, assim, Foi até uma semana que eu acho que o próprio Wesley poderia ter recebido o voto, porque foi a despedida do Wesley, se não me engano, né, do Flamengo, esse jogo contra o Bragantino. É um jogo que ele joga bem também e depois vai embora. Então, mas assim, teve essa questão mais coletiva, mais sofrida, eu diria, né, e teve muito, acho que foram jogos resolvidos em substituições também, né. Sim. Então, cara, eu acho que acaba que pesou muito essa coisa de, tipo, olhar pro trampo do Felipe e falar assim, cara... Valeu, tipo assim, foi um brilho dele, sabe? Do trampo dele mesmo, acho. E aí a gente tem, tipo,
3 caras que chegaram juntos, assim, no finalzinho da temporada também, né? No meio pro final da temporada. Assim como o Jorginho chegou um pouco antes, mas Samuel Lino, Saúl e o Carrascal, né? Eu acho que, assim, é legal de ver como foi distribuído momentos importantes, assim, pra cada um, porque, tipo, bem ou mal é aquilo, né? Eles chegaram no final da temporada, oscilam bastante, Saúl machucou, não tava 100%, o Carrascal nem sempre foi titular, o Samuel acabou sendo mais titular, mas também teve uma queda bem grande, dado momentos no futebol e tal. Então, assim, é um momento bem interessante de ver, tipo, que tiveram algum impacto, né, desses jogadores quando chegaram. Sim, e sabe o que mais teve um impacto? Não, brincadeira, tem mais coisa. Ainda não, Alex. Mas assim, pra fechar. Eu não entendi essa, não. Era pra fazer o gancho também, mano. Foi o Diálogos Rubro-Negros, teve um impacto na sua vida em 2025. Tá, perdão, vacilei. Me desculpa, não vi o jogo do jeito que você viu. Não tive esse impacto. Não, eu diria mais que eu não consegui ver a projeção que você estava fazendo, entendeu? Mas assim, eu acho que... Só pra gente finalizar a parte do futebol e entrar realmente na parte do podcast, né? A gente, fechando nossa Taça Davis de 2025, o Alex apostou num 2x0 contra o Cruz Azul, num 4x0 contra o Pirâmides e num 1x0 contra o PSG. Ele acertou 2 resultados, mas nenhum placar, então ele fez mais 2 pontos, terminando a temporada com 49 pontos em... Eu vou somar quantos possíveis, só um minutinho. Mas eu apostei num 3x1 contra o Cruz Azul, num 2x0 contra o Pirâmides e num 5x0 contra o PSG. Que aí já era, mano, vamos ganhar, então vamos ganhar, né? Não tem o que fazer. Mas eu acertei o placar contra o Pirâmides e acertei o resultado. Acertei o resultado, né? De vitória, mas não o placar contra o Cruz Azul. Eu errei por um gol contra o Cruz Azul. O Alex também, né? Ficou entre os nossos placares. Então eu fiz 4 pontos nessa reta final, mas não foi o bastante para tirar a diferença. Eu terminei com 38 pontos. Então, Alex, eu te devo o ingresso do jogo de amanhã, né? A gente tem que falar sobre isso. Porque isso não tava tão claro, né? Até esse momento da minha cabeça. É verdade. Mas eu acho que vai acabar sendo, Guilherme, algum jogo mais pra frente, né? Não, vamos ver. A gente vê isso. Mas assim, o Alex foi o grande campeão da segunda edição da Taça Davis. Segunda edição, né? Ele já tinha sido o grande campeão da primeira edição, então bicampeonato aí pro Alex consecutivo. E também vice-campeonato, porque vice não é fracasso, né, para alguns. Então acho que também tem que citar isso também. 2 vices consecutivos aí significam que eu disputei até o final, né? Ou não. É isso. Não, acho que é isso. Tipo, ninguém chegou perto de você, Guilherme. Ninguém chegou perto de ameaçar o seu segundo lugar. Mas assim, só pra colocar aqui, foram 186 pontos possíveis. O Alex fez 49, eu fiz 38, então vocês podem ver que o nível da competição foi altíssimo, né? Com certeza. Nessa tabela aqui. Com certeza muito alto, Guilherme. Mas assim, até só pra fechar também em relação ao que eu falei, que ia dizer quantos pontos eram possíveis no Malvadão, a gente teve 29 votações do Malvadão, contando que podia fazer por 3. A gente tem aí 87 pontos possíveis, né? Então, que o Arrascaeta fez 19 de 87. Mas acho que dentro do que a gente explicou, né? Eu acho que dá pra ver que foi bem expressivo ainda assim a questão do Arrascaeta. Sim. E o que mais que foi expressivo esse ano? Finalmente! Foi o ano do Diálogos Rubro-Negros. Foi um ano, assim, de mudanças pra gente, né? A gente implementou uma mudança de identidade visual, de nome. Foi um ano que a gente acabou completando, né, um ano de podcast. E assim, é um ano muito especial e a gente acabou tendo uma retrospectiva, né, que várias plataformas acabam fazendo, né, com o que você ouve, né. Pra gente que é criador, né, que conta como criador pro Spotify, a gente teve uma retrospectivazinha que foi bem interessante, cara. Vamos olhando aqui, vamos passando? Talvez, assim, acho que não... Tem um menuzinho aí do lado, Alex. A gente não necessariamente precisa falar tudo, mas acho que tem algumas coisas que são muito interessantes. E acho que também seria muito legal a gente falar que, assim, foi o primeiro ano de calendário, assim, a gente cobriu uma temporada inteira, de fato, mas também completou um ano de que a gente começou o projeto, né? Isso acabou passando um pouco batido, né, ao longo do ano. Sim. Foi um final de ano, assim, acho que bem difícil, então também acabou não tendo tanto esse momento da comemoração e da celebração mesmo
nesse período Sim. completado. Mas, cara, acho que, assim, sem dúvidas, é uma forma muito diferente de acompanhar futebol. Você ter que pensar no jogo e vir aqui para comentar e debater do que você só acompanhar como torcedor, né? Então, Sim. eu posso dizer que mudou minha relação de fato assim com acompanhar futebol e com acompanhar os jogos do Flamengo, né? Eu acho que para mim isso fica bem claro e que eu espero que mude ainda mais, né? Porque como você disse, assim, a gente, em 2024 foi o início, o teste, a gente começou a postar e tal. Em 2025 a gente já mudou o nome, mudou a identidade visual. Em 2026 a gente também quer trazer novas mudanças, quer trazer novos conteúdos, quer trazer novas mais constância, acho que talvez seja um dos nossos maiores objetivos, né? Que a gente muitas vezes escorrega nesse momento de ter constância e frequência. Mas, sem dúvida, a cada ano a gente vai trazendo uma evoluçãozinha nova, né, cara? E acho que é muito legal isso, quando a gente vê essa retrospectiva. A gente até comentou isso em off, né, Alex? Que algumas coisas que, tipo, a gente não esperava e que são muito gratificantes de ver que, tipo, mesmo que, obviamente, a gente não tem um público grande, né, constituído, mas você vê que você tá, tipo, tendo algum nível de entrada na vida de uma pessoa que seja, é muito legal, né, ver Sim. isso. Então, acho que é muito gratificante esse tipo de coisa pra gente ver uma resposta, mesmo que seja ainda muito inicial, mas cara, pesa muito, né? Cara, é assim, eu acho que vale dizer que, tipo, a gente tá falando isso do ponto de vista de alguém que começou isso como amigos, né? A gente Uhum. começou isso por conta de uma brincadeira, né? Tipo, a gente gravava áudios muito longos um pro outro, assim, após o jogo, relatando nossos descontentamentos, o que a gente achou e tal. E falava muito, aí aquele meme, né? Tipo, manda podcast, porque, tipo, eu sempre fui uma pessoa de mandar áudios longos, né? E o Guilherme não ficou pra trás, e aí, assim, pô, vamos gravar um podcast? E a gente começou a gravar isso, né? Sobretudo, é importante destacar, né? O primeiro nome do podcast, Sala H207, né? Uhum. A gente fez esse como era um local físico lá na Faculdade de Letras, né, da UFRJ, mas que a gente iniciou esse nome também, acho que pensando um pouco na questão de essa relação, né, porque existe um podcast que é Pilastra, alguma coisa, não lembro agora qual que é, mas que é uma pilastra dali da Norte, que o pessoal se localiza, né, então a gente pensou nessa lógica inicialmente, mas aí a gente foi pensando como é que poderia mudar, melhorar, fazer uma coisa mais diretamente ligada ao Flamengo. Chegou nesse nome, teve o trabalho, né, do Lucas, que além de um grande designer, é um grande amigo meu, e uma identidade que eu acho que dá pra dizer tranquilamente que a gente gosta muito, e quer trabalhar mais em cima dela também no próximo ano. Mas assim, cara... Porque até é bom citar isso, né? Eu acho que é uma equipe que é formada inteiramente por nós dois, né? Então tudo que a gente tenta pensar em, tipo, produzir outros conteúdos, montar pauta, gravar, editar, postar, planejar, tudo isso a gente acaba, muitas vezes, uma coisa tropeçando na outra, né? Então tem muitas coisas que a gente Sim. gostaria ainda de fazer e que a gente aos pouquinhos vai tentando colocar em prática, mas que tem que ser aos pouquinhos mesmo, né? Porque a gente não consegue nesse momento dar um ritmo de produção a isso tudo que seja muito maior, assim, né? E que são episódios longos, então para você manter, acho que é a essência dos nossos episódios mesmo, acho que você acaba tendo que muitas vezes fazer as outras coisas mais devagar, né? E eu queria também citar, cara, eu vou te deixar você continuar que você ia falar, mas acho que muito legal também que os nossos debates começaram muito na era Tite, assim, né? E Sim. que a gente tinha muito essa coisa de, tipo, o Tite não combina com o Flamengo, não tem identidade, e que, tipo, veio muito do apontar o que estava errado. Então acho que 2025 também tem essa mudança dentro do podcast, que é como é que a gente consegue debater, defender e entender o trabalho do Felipe Luiz, ao mesmo tempo sem se tornar uma agenda positiva, e também tentando encontrar erros e críticas que sejam combatíveis de fato, mas entendendo também o peso desse tipo de coisa como a identidade e como a forma de jogar e como a forma de torcer, como tudo isso também pesa, né, na nossa análise. Então é um momento muito diferente, porque veio muito de uma insatisfação em algum momento, né? Sim. E aí a gente conseguir chegar nesse tipo, mano, como é que eu faço um episódio comemorando um título de Libertadores, sabe? Porque como você expressa essa emoção num podcast? É muito difícil, né? Muito diferente, então... Sobretudo porque passa um tempo, né, cara? Sim. Mas assim, realmente foi uma experiência muito diferente de 2024, nesse sentido, porque óbvio, a gente ganhou a Copa do Brasil em 24, mas era muito aquilo assim, a Copa do Brasil salvou o ano, foi aquela coisa mais pro final, Um alívio, né?
teve a questão do Gabigol anunciar a saída, então isso foi uma pauta muito grande também. Então, tipo, era muito mais essa coisa de embate, sei lá, e acho que já 2025 foi essa de projeto estruturado, né? Acho que se encaixa muito com as coisas que a gente falou ao longo do episódio também, né? Sim. Não, e aí é isso, cara. Eu acho que vem disso. A gente tem intenção de, se tudo der certo, no próximo ano e adiante, né? Tipo, tá com uma equipe talvez um pouco maior, pessoas que possam estar auxiliando a gente em algumas coisas, pra gente poder fazer mais o que a gente quer fazer, né? Porque o Diálogos Rubro-Negros, ele é um plano que ele não fica só pro Spotify, embora seja onde a gente está majoritariamente. A gente sabe que já temos alguns ouvintes pelo YouTube, mas, tipo, sobretudo a gente tem publicado pensando no Spotify no momento. Uhum. E é parte da evolução que a gente quer fazer, mas também a gente escreve, a gente estuda letras, então, estudando a letra, então a gente pensa em literatura, né? Surge muitas coisas ainda existem a ser pensadas nesse Sim. local, então, tipo, a gente quer fazer isso dessa sequência. Mas falando em números, Guilherme, você falou assim, é um número muito pequeno e tal, e de fato é, né? Tanto que a gente brincava sempre que, tipo, a gente só tinha uma ouvinte, que era a Karen, que, por sinal, é ainda provavelmente a nossa maior ouvinte, mas a gente teve um aumento no nosso público em relação ao ano passado. E assim, como a gente não consegue, como o Spotify não deu números totais brutos, é um pouco difícil de entender essa dimensão, mas tipo, a gente teve um aumento de 566% no nosso público do ano passado para esse ano. Uhum. Então pode ter sido muito bem, sei lá, de 1 para 5, né? Então, então é meio confuso dizer isso, mas enfim. Mas assim, de qualquer jeito, é um aumento muito grande, né? Assim, Sim. Partindo de uma base que era a Karen, mas já é um aumento muito grande, assim, né? Sim. E acho que no geral, assim, essa primeira parte dessa retrospectiva, ela aponta isso, né? Nós tivemos aumento no público total, no público novo, no total de seguidores, no tempo total de stream em relação ao ano passado. Então, assim, foram muitos ganhos nesse sentido também, né, mano? Eu acho que uma parte que eu queria muito trazer, mas eu não sei se você quer falar outra parte antes dessa retrospectiva. Eu só ia falar que tipo, também teve um aumento de 999% de público novo total, como você trouxe, né? O número de seguidores aumentou também 279%. Assim, é aquilo, né? Como eu falei, acaba sendo meio vago, porque tipo, a gente não consegue. Não tem aqui uma aferição tipo, bruta dos números. Mas é interessante ver, né? Tipo, o aumento de tempo de stream é relevante, 31%, ou seja, as pessoas estão ouvindo mais também, o que é uma coisa relevante. A gente tem outras paradas para poder dizer, né? Tipo, e acho que vem um pouco daí o brilho disso, que é o nosso episódio mais ouvido. É o Discord Totalmente, né? Discord Totalmente. Que tem muito do apoio do Heitor aqui, né? Que é um episódio que a gente brinca muito, eu principalmente brinco muito com a imitação dele do Felipe Luiz. E aí, tipo, ele fez a divulgação, uma divulgação pra gente, ele curtiu o episódio, ficou super feliz e tal. E a gente teve um aumento de 160%, né, do que os outros episódios, ou seja, ele foi 160% mais ouvido do que a média do podcast. Isso é uma parada muito legal. E, enfim, cara, eu acho que acaba sendo bem relevante. A gente foi ouvido em 3 países pelo mundo, né? Tipo, claro, Brasil. Isso é muito louco, porque é um podcast que é muito de nicho, né? E em língua portuguesa, então... E assim, fomos ouvidos por ouvintes que potencialmente podem ser, né, de língua espanhola, né? Porque o segundo lugar foi o Paraguai e o terceiro lugar foi a Espanha, né? E além disso, temos alguns mais números assim. Desculpa eu tô falando isso porque, cara, eu me orgulho muito disso, eu acho muito legal. A gente tem. Eu queria muito trazer essa parte que era. Essa parte pra mim é que pega mais, assim, porque fala de quem tá ouvindo, né? E traz aqui que, por exemplo, nosso programa tá no top 10 de 13, como eles colocam aqui, fãs, né? Mas assim. Sim. A gente sabe que, tipo, isso é um Rockies do Spotify for Creators, então existe uma série de recortes no que tá pegando aí. Mas, cara, pensar que você tá no top 10 de 13 pessoas que estão te ouvindo
falando sobre o Flamengo e analisando os jogos do Flamengo, é uma coisa que, tipo, é muito difícil de imaginar, porque mesmo a gente imaginando em algum momento crescer com podcast, eu imagino que existem tantos outros programas que poderiam estar à frente num top pessoal de uma pessoa, sabe? Sim. Então, tipo, realmente é uma parada muito maneira, né, de ver assim, né, Alex? Sim. E aí, nessa sequência, cara, a gente tá no top 5 de 12 fãs, ou seja, desses 13, a Sim. gente não tá só no top 10 deles. 12, né? No caso, 12 desses 13, a gente não tá só no top 10, tá no top 5, né? E pra 6 dessas pessoas, a gente tá no top 1, e isso é muito louco. A gente sabe que uma dessas pessoas é a Karen. Não, brincadeira. Mas, Não, que assim, literalmente, tipo, a gente tá no top 1 dela. Tipo, ela me falou, ela me mandou mensagem falando. que legal, mano, que maneiro. Mas, cara, assim, tipo, mesmo que fosse só a Karen ouvindo, tipo, o ano inteiro, saber que é a coisa que ela mais ouviu, tá ligado? É muito maneiro, cara, é muito gratificante, Sim. assim, né? Sendo que é uma pessoa que, como você já colocou algumas vezes aqui, não necessariamente tinha um interesse a priori no Flamengo ou em futebol, né? Então, Sim. a gente conseguiu também criar um pouco esse interesse, acho que isso é muito legal, né? Sim. E assim, falando sobre essa questão de interesse, existe uma questão que é, tipo, as pessoas que realmente ouvem podcast pelo Spotify e algumas coisas assim. Então, tipo, a gente não, é diferente, né? Tipo, não é tão certo o quão assíduos são essas pessoas de forma geral. Pode ser que esteja no top 5 de alguma pessoa, porque, tipo, ela ouve muito pouco, né? Mas, por exemplo, uma felicidade que os nossos fãs, eles, né, os nossos ouvintes, eles escutam 3,6 vezes mais do que outras pessoas. Ou seja, a gente tem uma aderência razoável, assim, tipo, dos nossos ouvintes. As pessoas realmente, quem ouve a gente, ouve realmente a gente, sabe? Isso é mais do que a média de ouvintes do Spotify. Isso é bem interessante, sabe? E a gente é muito grato a isso, inclusive. Aham. E, cara, eu acho que as outras questões aqui desse Rocket, talvez a gente não precise passar por cada uma, mas eu acho que, cara, o principal pra mim realmente era isso, assim, você tá no top 10, no top 5, no top 1 de uma pessoa, é muito maneiro, cara, eu acho que isso talvez seja o mais recompensante, assim, disso, e óbvio, ver o crescimento, a gente sabe que ainda tem muita coisa pra gente estruturar melhor, a gente entende isso, e a gente espera que isso ainda vai resultar em muito mais crescimento, conforme a gente for conseguindo estruturar, né, mas ver a parada começando aos pouquinhos a criar um corpo é muito legal, né? Porque como o Alex disse, isso começou da gente brincando assim, pô, mano, esses áudios estão tão longos que a gente devia fazer um podcast sobre isso, tá ligado? Então, assim, Sim. conseguir vendo um mínimo de continuidade de estrutura nisso já é muito maneiro, né? E após mais de um ano já com o podcast e um ano inteiro com essa identidade nova, acho que dá pra dizer isso também, né? É um ano do Diálogos Rubro-Negros, né? Porque Sim. a gente antes era o podcast H207, então essa nova identidade também é mais recente. Sim. E Gui, só pra falar assim, os números que eu acho que coisas mais importantes que finalizam essa parada é que eles dão um título pra gente, né? Alguns títulos pra gente. São 3. É Estrela Ascensão em 2025 e fala que esse ano o crescimento do seu conteúdo superou 96% dos outros programas. Então, assim, pode ser um sinal de como a aderência do Spotify como agregador de podcast é baixa. Eu acho que meio que é certo que é isso, mas de qualquer forma não deixa de ser algo relevante de se pensar e ter no coração como algo positivo. Que a gente foi muito comentado em 2025, porque a gente recebeu mais comentários que 89% dos outros programas. E a gente sabe bem quem foram nos comentários, né? Acho bem claro. Nossa, literalmente. Mas é também porque isso, não é como se o Spotify fosse uma plataforma que as pessoas comentam muito, né? E por fim, o mais compartilhado em 2025. A gente recebeu mais compartilhamentos do que 80% dos outros programas. Mas aí eu vou dizer, né? A maior parte disso aí fui eu dando compartilhamento no Instagram pra poder divulgar. Eu acho que é isso, Guilherme. Tipo. Eu acho que é bom você estar, assim, pra fechar, falar o que você falou, né? A gente entende que nesse momento, até agora, nosso foco estava sendo pensando no Spotify como base. Talvez acho que a gente, com o tempo, vem percebendo que não necessariamente é o melhor caminho, né? A gente realmente quer repensar algumas coisas, quer reestruturar, quer fazer melhor, quer melhorar na constância. Então, assim, eu espero que esse ano de 2026 a gente possa ter uma retrospectiva no final do ano ainda melhor, né? Em todos os sentidos, né, mano? Campeão mundial, tendo crescido muito com o podcast, podendo conseguir comemorar essas coisas de uma forma mais constante também nos nossos episódios e trazendo com acho que a qualidade dos nossos debates que a gente sempre tenta manter, mas de uma forma que seja
ainda mais frequente, mais estruturada, né? Do que a gente conseguiu fazer uma parte do ano, mas eu acho que a gente ainda almeja cada vez fazer melhor, né? Sim. E eu acho que é um pouco o que fica assim de vontade para 2026, né, mano? Sim, exatamente. Eu acho que é pensar bastante sobre como a gente consegue estabelecer essas coisas. A gente está no ciclo final das coisas, né, na graduação, e como tudo isso pode favorecer um caminho pra gente, né? Tipo, e claro, cada vez que a gente conseguir fazer o podcast evoluir e tudo mais, acho que acaba sendo uma possibilidade da gente conseguir dar mais continuidade a isso, justamente, né? À medida que ele der mais resultados pra gente. Então, assim, agradecendo a todos que fizeram parte disso tudo, que vão continuar com a gente, espero. E se a gente consegue também dar sequência pra isso, tem a ver com vocês, né? Porque, no fim das contas, tem muita coisa que leva a isso, né? Dá trabalho. Sim. E é um ciclo que se retroalimenta, né? Que assim, quanto mais a gente consegue estruturar, evoluir uma nova coisa, mais a gente consegue dar continuidade ao projeto. E quanto mais a gente tem esse salto de continuidade no projeto, mais a gente consegue estruturar outras coisas. Então, isso se retroalimenta, né? Então, por isso que a gente fala, tipo, a gente tá indo aos pouquinhos mesmo, assim, a gente, cada vez a gente pensa, ó, vamos atacar isso aqui, vamos focar nisso aqui, vamos melhorar isso aqui, e bem aos poucos, mas porque é o que a gente consegue, porque a gente entende que cada evolução pequena gera também um novo momento, né? Como a gente estava falando do projeto, assim, acho que fazendo full circle com o episódio, do projeto do Flamengo, da parada do cheirinho, jogou de igual para igual. Existem momentos e momentos, e uma hora você ainda não necessariamente teve o retorno em títulos daquilo, mas você entende que aquilo é um projeto que você está estruturando, né? Então cada evolução vai contando, cada cheguei na prorrogação contra o Liverpool, fui para os pênaltis contra o PSG, cada passinho a mais constrói, né, um próximo degrau que a gente pode chegar. Exatamente, Gui. Acho que é isso, cara. Tipo, tu quer acrescentar mais uma coisa, cara? Cara, acho que não. Pra mim, saudações rubro-negras e que seja um grande 2026, né? Como o Alex me disse pós-ano novo, vamos por mais esse ano. Vamos por mais esse ano, tanto como Flamengo, tanto quanto Diálogos Rubro-Negros. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.